Carta de Tiago, capítulo 1, versículos 3 e versículo 4. Tiago, o meio-irmão de Jesus, capítulo de número 1, versículo de número 3 e 4. Diz-nos a palavra: sabendo disto, que a prova da vossa fé opera a paciência. Versículo 4: que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Podeis assentar. Nós estamos sobre o assunto transformando tribulações e provas em triunfos. E na terça-feira passada estivemos falando sobre qual deve ser a minha atitude ao enfrentar tribulações e provas. E naquela oportunidade estivemos dizendo sobre a prova, as tribulações pelas quais a gente vai enfrentar. Nós temos que ter uma disposição de alegria. Tiago disse: bem-aventurado é quando passar por tribulações e provas. Esta é uma realidade. Quem determina como vamos atuar dentro de uma provação, de uma tribulação, somos nós mesmos. E temos duas formas de assim encarar esse fato de nossas vidas. Ou a gente entra para o lado da murmuração, e aí os irmãos se lembram, os que estiveram na terça-feira passada, que aqueles que entram para o lado da murmuração, a prova passa a ser então tentação e não prova. Ou então passamos a ter uma atitude positiva, de alegria. Estou na prova, mas estou alegre. E esta prova vai passar. E quando nós tomamos esta atitude, a prova tem um grande benefício para mim e para você. Tanto prova como tribulação, que nós seremos aprovados. E isso é bom. Isso é o ideal. Agora, no nosso segundo assunto desta noite, que é, eu preciso entender a questão da prova e da tribulação. Entender, eu preciso ter uma mente esclarecida. Primeiro eu preciso saber por que estou na prova. Porque muitas vezes as pessoas dizem: eu estou sendo provado. Mas por que você está sendo provado? Por quê? Descobrir este porquê, ter uma mente esclarecida para descobrir o porquê que eu estou sendo provado, já é o suficiente para aquietar o nosso coração. Aquietar o nosso coração. Porque pode ser que esta prova fui eu que busquei. Porque tem muitos que buscam as suas verdadeiras provas, né? Domingo passado no culto eu estava dizendo que tem crente que ele não consegue ver uma moita de arranha-gato, que ele já quer entrar dentro. Ele procura os problemas. O dia que ele não acha um problema, ele inventa um, né? Porque ele parece que não consegue viver sem problemas. Agora eu preciso entender, essa prova que eu estou passando, eu busquei? Essa tribulação pela qual eu estou enfrentando, fui eu que comecei essa questão? Eu preciso ter uma mente esclarecida. E a Bíblia disse que nós temos a mente de Cristo. E todas as coisas pelas quais nós passamos, nós devemos colocar em tela de juízo. E ao colocarmos em tela de juízo, nós vamos descobrir a origem da prova, a origem da perseguição, e também vamos
entender o resultado dela, o resultado de uma provação. Agora, para que a minha mente esteja sempre esclarecida, eu preciso entender em primeiro lugar que eu terei provas. Ponto, isso é ponto. Ah, mas por que eu vou ter? Você vai ter provas e perseguições, você terá. Ah, então não quero. Pois bem, então deixa de ser crente. Crente que não tem provas e não tem perseguições, na verdade, ele não é crente. Ele pode até ser um simpatizante por Jesus, ou pela igreja, ou pelo evangelho. Eu e você vamos ter. Foi o que disse Jesus aos seus discípulos, em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflição. Isso é promessa. Assim como existe a promessa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, também tem a promessa, no mundo tereis aflição. Então você vai ter, e se você não está tendo nenhuma prova e nenhuma perseguição, fique tranquilo, que até o final do culto, Deus vai arranjar uma para você. Ai, pastor, mas me disseram que agora é só vitória, que a luta acabou, que a guerra foi embora. Disseram que a minha vitória é sabor de mel, e não sei o que, e é tanta coisa que dizem, né? Porém, bem-vindo à realidade. A realidade da vida cristã. Jesus foi muito claro e taxativo quando ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não prometeu vida fácil para ninguém. Se você faz uma leitura cuidadosa dos evangelhos, você vai chegar a uma conclusão de que é com muita dificuldade que se entra no reino dos céus. Então espere provações, espere perseguições, porque isso é o normal da vida cristã. É o normal. E eu e você vamos ter. O que nos consola então diante disso? Ao saber que eu vou ter provações, perseguições. O que me consola é saber que pessoas melhores do que eu passaram por isso. Gênesis capítulo 22, versículo 1. E provou o Senhor Deus a Abraão. Abraão foi colocada na prova. E foram várias, porém esta é uma tão clara que Deus coloca. O porquê que Deus colocou Abraão na prova? Para saber realmente se a fé, o amor e a obediência de Abraão para com Deus eram genuínos ou era assim algo fake. Então, se Abraão, o pai da fé, que é bem melhor do que eu e bem melhor também do que todos nós, passou por provações, você não é melhor para não passar. Se o próprio Jesus foi provado, se os discípulos foram provados, se todos aqueles que seguiram a Jesus foram provados, você acha que Ele vai deixar a gente passar essa vida aqui sem ter uma prova sequer? Não te equivoques. Então o que me alegra saber é que pessoas melhores do que eu foram provadas, foram perseguidas. Essa é a realidade. Então espere provações, espere perseguições. Ai, pastor, lá no trabalho onde eu estou estão me perseguindo, eu vou mudar de trabalho. Pois bem, você pode mudar de ambiente, porém a prova muda junto com você. Se lá onde você está trabalhando tem alguém que está te perseguindo, você pode mudar de empresa. Quando você chegar lá na outra empresa, a sua perseguição e a sua prova já está reservada lá. Começa tudo de novo. Ah, então eu vou mudar de país. Lá no outro país vão fazer o mesmo com você. Então aonde é que não tem provação? Roseli. Escolha uma cova boa no Roseli e você não vai ter provações, não vai ter perseguições.
e nos céus. Nos céus não tem provações e não tem perseguições. Mas enquanto estivermos aqui, Jesus disse: no mundo tereis aflição. Então prepare-se para isso. Meu querido irmão, interessante é que, ao ter esta minha mente esclarecida concernente às provas e perseguições, o que é que Deus prova em mim? O que é que Deus prova em mim? Deus prova em mim a genuinidade da minha fé. Se a minha fé é genuína ou se a minha fé é fake. Se na hora da prova, na hora da perseguição, eu abandono a Cristo, significa que a minha fé era simplesmente uma fé conceituada na mente e não de coração. Porque o propósito da provação e da perseguição é provar a nossa fé, assim como o ouro é provado no fogo. Porque com o passar do tempo, a nossa fé vai se agregando sobre ela muitos montejos e molejos, muitas coisas que não são fé. Pode ser fideísmo, mas fé não é. E a gente crê que temos fé. E quando vem a prova, a gente então tem a oportunidade de atestar se a fé que professamos é verdadeira ou não. Como é que um navio é provado se ele pode resistir uma tempestade? Amarrado no cais? Suspenso no estaleiro? Como se pode provar que um navio pode enfrentar uma tempestade e vencê-la? Na tempestade. Então o navio é colocado sob uma tempestade tremenda. E se ele conseguir sair do outro lado ileso, significa que aquele navio realmente passou pela prova. Da mesma forma conosco. Como é que eu posso saber que a fé que abriga no meu coração é uma fé verdadeira? Diante das provações, das perseguições. Se você está sendo provado, se você está sendo perseguido e ainda continua adorando e servindo a Jesus, significa que a fé que em ti é depositada é uma fé genuína. Eu não estou falando de quantidade de fé, porque para Deus o importante não é o tamanho da sua fé. O importante para Deus é saber se a tua fé é genuína. Ainda que seja uma gota de fé, mas se for genuína, procedeu de Deus, do Deus da fé. Entendeu? É isso que Deus quer de você e de mim. Não é ser religiosos, porque o religioso na pandemia ele desapareceu. O religioso no problema, na luta, na adversidade, na perseguição, ele foi embora. Mas os que têm fé verdadeira, passou a tempestade e eles permanecem. Passou a luta e eles estão aí. Passou a perseguição e eles continuam. Por quê? Porque a fé dele é verdadeira e foi verificada. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Meu querido irmão, então a sua fé e a minha sempre será provada. Sempre será provada. E isto é de suma importância para nós. De suma importância para nós. A provação e a perseguição, agora vai doer. A provação e a perseguição, elas não são nossas inimigas. Parece uma incógnita. Provação e perseguição não são inimigos nossos. Como assim, pastor? A provação e a perseguição, eu preciso ter uma mente de entendimento. Ela trabalha ao nosso favor. Provação, perseguição está trabalhando em nosso favor. Eu não consigo ver
uma aprovação trabalhando ao meu favor. Provação e perseguição são elementos reveladores. E o que revela? O que está dentro de nós. Porque, irmãos, é muito fácil dizer que você tem fé quando a mesa é farta. É muito fácil dizer que você tem fé quando todos estão te abraçando pelas ruas e dando tapinha nas suas costas e dizendo: aê, campeão. Agora, a aprovação e a perseguição, ela vai mostrar realmente quem somos, o que trazemos dentro de nós. Eu comecei a estar no culto, mas de repente veio uma aprovação, eu não volto lá não. Eu me lembro de um senhor que frequentava uma outra seita, e ele então era um espanhol e entregou a vida para Jesus na nossa igreja, e ficou conosco 2 meses. E aí, quando foi num domingo, depois da escola dominical, ele chegou para mim e disse: pastor, eu não vou voltar mais na igreja não. Eu disse: não. Disse: por quê? Disse: não, porque eu vim para a igreja pensando que a minha situação econômica ia melhorar, ia mudar, mas desde o dia que eu pisei aqui dentro, o negócio foi mais difícil. E desta forma, tem milhares de pessoas aderindo à igreja, pensando que aderir à igreja é uma oportunidade de melhoria de vida, de melhoria de recursos financeiros. É culpa deles? Não. É culpa desse pessoal que fizeram do evangelho uma loteria, dizendo: vem e o Senhor vai solucionar todos os seus problemas. Ele pode, claro que pode, mas não é assim que ele atua. As motivações do seu coração é expurgada, é colocada para fora através das perseguições e das provações. Se pegarem você amanhã e te derem uma surra, mas sabe aquela surra exemplar, de criar calombo nas costas, e você voltar a adorar a Deus, eu posso te dizer que a sua fé é uma fé que brilha. Mas se te deram uma surra e você desapareceu, valeu pela surra, porque também te afugentou, porque falso não pode ficar no meio dos verdadeiros. Dizem que quando a União Soviética tinha um aglomerado de países, então tinha uma polícia que corresponde à nossa Polícia Federal aqui do Brasil, que era a KGB. E esta KGB vivia a perseguição das igrejas. E os crentes, então, com medo de serem denunciados e presos, eles começavam a reunir em esconderijos, a igreja escondida. E então um dia, estão os crentes reunidos num lugar escondido, e de repente chega esta polícia secreta do sistema, conhecida como KGB, e invade o lugar onde eles estão. Eles estão cantando e entra 3 soldados fortemente armados e um comandante. Bom, o hino ia tocando e de repente, quando entram esses homens armados, todos pararam. Ninguém mais continuou falando ou cantando coisa alguma, porque já sabia que, como disse um certo personagem do Brasil, perdeu o mané. Naquele momento, o silêncio se abateu. E o comandante da polícia disse: olha, aqueles que não são verdadeiros crentes e que estão aqui, eu quero dar uma oportunidade para ir embora agora. Metade da congregação se atropelaram na porta. Teve um que pulou pela janela. Ficou aí, de 20 ficou 5. Aqueles 5 ficaram firmes.
Aí o comandante disse: agora nós vamos cantar e vamos orar, porque os crentes falsos foram embora. Até onde você está disposto a afirmar que realmente você crê em Jesus, que a sua fé é verdadeira? Só porque faltou a cesta básica, eu já vejo crente por aí se perdendo. Não me cumprimentou, não me deu a paz do Senhor, não me beijou na face, eu não volto, eu não quero. Irmãos, isso são crentes de açúcar, na primeira chuva derrete. Agora o crente verdadeiro que tem fé no Senhor Jesus, ele está consciente que vai ter provas, mas ele também sabe que essas provas e perseguições irão trabalhar ao seu favor e não contra ele. Está trabalhando por você. Por quê? É reveladora. Está revelando aquilo que está no seu e no meu interior. Se somos ou não somos. E tem outros crentes que dizem: eu sou evangélico desde o berço. O único evangélico era o berço. Mas o terrivinho lá de dentro do berço nunca foi. Então as provas e perseguições trabalham por nós, trabalham a favor de nós, né? Terceiro, olha o benefício das tribulações e provas. Nos ajuda a amadurecer como crentes. Paulo disse: quando eu era criança, falava como criança, agia como criança, mas depois que eu me fiz adulto, deixei as coisas de criança. O amadurecimento é uma necessidade prioritária na vida de todo cristão. Amadurecer para a vida cristã. E este amadurecimento, ele não acontece da noite para o dia. É toda uma programação. E eu quero te revelar uma coisa: Deus sabe que tipo de provação e perseguição que Ele precisa mandar para a tua vida, para a minha vida, para a gente amadurecer. Ele sabe, Ele conhece. Que tipo de provação? Bom, lá está o meu servo. O meu servo, esse camarada precisa acertar umas contas com ele. E manda uma prova, uma perseguição. Vai ver a sua atitude: bom, estou sendo provado, graças a Deus, Deus está comigo. Eu sei que a bênção vai vir, a prova vem, a luta vem, a perseguição vem, mas passa. Eu vou continuar firme, eu vou continuar dando glória a Deus. Quer uma prova como teve Abraão? Que Deus prometeu a ele que ia lhe dar um filho, e ele passou uma grande parte da sua vida sonhando, pensando neste filho. Houve um momento em que ele fraquejou, juntamente com a esposa, naquele conluio que fizeram, e jogaram a Agar lá dentro do assunto. Foi uma fraquejada de Abraão na fé, porque mesmo aqueles que têm fé, fraquejam. Porém, se a fé é verdadeira, Deus restaura. Esta é a questão. Agora, se você e eu precisamos para amadurecer, virá provas e perseguições. Alguns mimimis da tua vida cristã será tirado através de provas e perseguições. Sabe aquele crente não me toque? Aquele crente dodói, sapatênis? Aquele crente Mauricinho? Precisa de madurez, de amadurecimento. E como é que Deus madura essa gente? Provas, perseguições, lutas. E quanto mais você espernear, mais a vara vai cantar, meu amigo. Quanto mais você gritar, pular, saltar, mais Deus desce o porrete. Meu pai conta um episódio que, quando ele era menino, um tio dele foi fazer uma visita na casa da mãe dele.
E chegou lá, viu aquele meninozinho. Pensa no menino bonito, um bichinho assim, cabecinha de coco, cabelinho enrolado, uma cor assim, depois da meia-noite. E olhou para aquele menino, não é que menino bonito, e se engraçou com ele. E ele disse que corria para lá, corria para cá, e aquela festa. Aí esse tio dele teve uma ideia: vou lá na cidade e vou comprar um terninho para você. E comprou um terninho para ele, de brinho, sabe aquele brinho branquinho? E vestiu nele e começaram a falar: que menino bonito, mas que menino bonito. Ah, rapaz, não prestou. Dali a pouco ele já se jogou na terra, esperneava, e rolava, ia para lá e para cá. Aí ele conta que o tio dele foi lá numa goiabeira, escolheu uns galhos aquele bem bom, e ó, desceu o porrete nele. Aí ele já estava aos gritos dizendo: não, não bate mais, eu não vou fazer nunca mais. Então você e eu que gostamos de ficar no mimimi na hora da provação, da luta e da perseguição, quanto mais você reclama, mais acocha. Mais acocha. E Deus não vai tirar a prova. E Deus não vai tirar a perseguição. Por quê, pastor? Porque ela tem um tempo. Ela tem que cumprir o seu propósito. Olha o que disse o versículo 3: sabendo disto, que a prova da vossa fé opera a paciência, que a paciência, no entanto, realize a sua obra enquanto não realizar a obra perfeita da paciência, a provação e a perseguição não será removida. Acabou. Não adianta orar: Senhor, tira esta prova, Senhor, tira essa perseguição. Não, meu amigo, ainda não foi realizada a obra perfeita da paciência. Não tem aquela questão do menino que sempre diz: não, eu prometo que eu nunca mais, em vez de ir para a escola, eu fico jogando bola no campinho. Você promete? Prometo, então eu não vou te bater. Na outra semana lá está ele fazendo a mesma coisa. E da mesma maneira tem um monte de crente que faz o mesmo com Deus. Eu prometo, Senhor, eu prometo, eu prometo, eu prometo, eu prometo. E então a provação, meu querido, ela vai te ajudar a amadurecer. Você vai ver a vida cristã de uma forma diferente. Você vai encarar os problemas da vida de uma forma diferente. A sua oração será diferente. A sua vida espiritual terá um valor inestimável para você. Você vai aprender a priorizar as coisas. O que é prioritário na minha vida? Você vai conseguir fazer uma lista das coisas prioritárias, porque só crente maduro sabe o que é prioritário. O que é prioritário na vida de um crente? A sua comunhão com Deus, o seu envolvimento terminantemente de uma forma plena com a palavra e a sua adesão ao lugar de adoração. Você está crescendo. Você está crescendo. Alguns crentes não vejam a hora de ter qualquer situação para ele não aparecer no lugar da adoração. Eu estava pensando em ir para o culto, mas quando eu ia saindo, o meu cachorrinho latiu diferente. Eu olhei para ele, ele olhou para mim e disse: não vá na igreja hoje. Porque tem alguns crentes que tem até cachorro que fala. Pastor, furou o pneu da bike na hora de sair para o culto. Acabou a gasolina na hora de sair para o culto. A mulher não passou aquela camisa que eu queria na hora de sair para o culto. Eu perdi a sandália na hora de sair para o culto. Começou a Copa, pastor. Não, o culto vai atrapalhar a Copa. O Corinthians vai tomar uma goleada esta noite, eu não posso perder, pastor. Então, irmãos, quando você começa a priorizar outras coisas do que aquelas coisas que pertencem a Deus e que para elas Deus te chamou, Deus te salvou, Deus te perdoou e te prometeu os céus, Ele sabe como fazer você amadurecer.
Ele sabe. Olha o que aconteceu com Jonas. Jonas era um profeta. Um profeta. O seu nome significa pomba. E a pomba tem uma propensão de voar para longe. Deus disse: Jonas, levanta e vai e profetiza contra Nínive. E a Bíblia diz que Jonas comprou uma passagem para uma outra direção. Desceu para o porão do navio e está lá dormindo um sono sossegado, quando de repente vem uma tempestade no mar. E a Bíblia disse que o comandante do navio sai andando e chega lá no porão, está o Jonas, o dormilão lá. E diz: ô dormilão, levanta e clama ao teu Deus. Aí Jonas revela o porquê que está acontecendo aquela tempestade. Ele diz: o culpado sou eu. O que a gente faz? Joga eu no mar. Jogaram ele no mar e um peixe, pá, atrapou Jonas. Engolido pelo peixe, lá no estômago do peixe, junto com aqueles gases e líquidos gástricos, está Jonas. O lugar mais terrível para orar foi onde Deus colocou Jonas. E lá no ventre do peixe ele pediu misericórdia. Aí Deus manda o peixe vomitar Jonas. Vai e vomita esse sujeito que ele não faz digestão. Vomitou Jonas na praia. E a palavra veio pela segunda vez a Jonas. E era a mesma. Porque Deus não vai mudar. Você pode querer fugir, mas Deus vai te trazer no lugar e dizer as mesmas coisas. Vai e prega contra ela. E Jonas foi então agora obedecer. Amadureceu? Claro que amadureceu. E como amadureceu? Mas Jonas tinha muitas outras coisas erradas ainda no coração que precisava ser tratado. Ele não foi com toda a alegria, ele foi simplesmente para cumprir a tarefa. E chegou, gritou, pulou, saltou, subiu na montanha, armou uma cabana e disse: eu vou esperar cair bola de fogo do céu. Esta foi a... E quando ele viu que não caía bola de fogo do céu, ele já começou a murmurar: eu sabia que o Senhor era assim. Então tinha muitas outras coisas que Deus ainda iria tratar com Jonas. Mas naquele inteirinho de desobedecer o mandado de Deus, nunca mais Jonas ia desobedecer. Porque todas as vezes que Deus mandasse fazer uma tarefa, antes de mandar Jonas fazer a tarefa e dizer: Jonas, meu servo, aí Jonas já via logo o peixão de boca aberta. Não é assim? Você sabia que as lições que nos machucam são as que mais nos instruem? As cicatrizes que trazemos são as que mais nos marcaram por toda a vida. As lições aprendidas com dores, elas permanecem para sempre na nossa vida. Você jamais vai esquecer. E Jonas jamais esqueceu daquele peixe. Tanto é que a história dele foi até repetida por Jesus. Então, meu querido irmão, como é que Deus vai fazer você amadurecer na fé? Através das provas e perseguições. E essas provas e perseguições, elas só terminarão quando realizar o seu trabalho completo. Não vai deixar o trabalho pela metade. E cada prova e cada perseguição que você terá, e que eu também, quando termina uma, começa a outra. Terminou uma, começa a outra. Terminou uma, começa a outra. Na verdade, você já pode estampar no seu peito aquela faixa, não a presidenciável, que tem um pessoal aí que estão doidinho para pegar ela, mas aquela outra faixa que diz assim: campeão de provas e perseguições. Se você já tem 30 anos no Evangelho, você já passou por muitas e boas. Se você tem 40, você já sofreu, você já desceu mais baixo, mas também você já subiu mais alto. Quando fala em descer não tem glória, mas quando fala em subir, glória a Deus. O segredo de você subir é descer. A escada de Deus é invertida.
É invertida. Se você quer subir, desça. Deixa que as provas, as perseguições te humilhe, te leve mais profundo, porque lá daquela profundeza é que Deus começa a utilizar a sua vida. É assim que Deus trabalha. Aí você diz, mas não podia trabalhar de uma outra maneira? Poderia, mas conosco Ele gosta de trabalhar assim. Então nunca se esqueça disso. As provas e perseguições te amadurecem. Ela produz, olha a produção dela. Ela tem uma produção? Tem. Olha o que diz Tiago no versículo 4: que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Olha o 3: sabendo disso, que a prova da vossa fé opera o resultado dessa prova, paciência. Então toda vez que você pede paciência para Deus, toda vez que você pede paciência para Deus, Ele manda uma prova, uma perseguição. Não tem aquelas irmãs, oh Deus, dá-me paciência com esse meu esposo. Tem um anjo lá da prova, disse, desce correndo. Irmãos, e aqueles anjos da prova, da perseguição, pensa nos camaradas que voam em alta velocidade. Basta você pedir paciência, parece que os camaradas já estão aí. Pum, me chamaste, eis que chego desde as regiões celestes, estou com as mãos cheias de provas e perseguição para você, recebe. Deus, dá-me paciência com esse filho, com esta filha. Deus, dá-me paciência. Ah, é? Sem pedir, Ele já manda provas e perseguições. Imagine pedindo paciência, então. E o problema mais sério é que essas provas e perseguições que virão na tua e na minha vida, não vai embora. Não vai embora. Ah, então não vou pedir paciência, pastor. Tranquilo, Deus sabe que você precisa de paciência. Você não precisa pedir. Não. Essas que você pede, vem provas extras e perseguições extras. Mas a normal é que você e eu precisamos de paciência. Então já no normal a gente vai ter provas e perseguições. Não se esqueça disso. Isso é cristianismo. Isso é vida com Deus. Isso não é brincar de igreja, brincar de culto, brincar de ser crente. Não. Sejamos crentes de verdade, porque Satanás também é Satanás de verdade. Então sejamos crentes de verdade. Essas provas e perseguições têm este resultado para você e para mim. Ela vai produzir mais em você paciência, ela vai produzir mais perseverança. Você vai ser mais perseverante. E Tiago ainda usa aqui o exemplo de Jó. Nós conhecemos quase todas as pessoas, quando fala Jó, lembra da paciência de Jó. Jó tinha um problema. Ele era um homem rico, mais rico do Oriente, tinha uma família espetacular, tinha uma riqueza extraordinária, porém lhe faltava alguma coisa para Deus trabalhar na vida dele. Ele era um homem impaciente. Quando chegou a prova, se você ler o livro de Jó, você vai ver. O capítulo 3 de Jó, ele está assinando um decreto para Deus tirar a vida dele. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, amaldiçoou até o mensageiro que avisou que nasceu um varão naquela casa. Ele condena aquele dia que não haja luz, que o sol não nasça, que as estrelas não brilhem, que a lua não apareça. Ele quer uma negritude toda naquele dia. Disse, por que eu não morri no ventre? Por que saindo do ventre eu já não morri? Por que houve peitos para que eu pudesse amamentar? Por que não fui um aborto? Por que não fui lançado no esquecimento? Por que ele está falando tudo isso? Porque a prova estava forte,
A tribulação estava grande. E Deus está tratando. Ah, é? É isso que você quer? Ainda eu tenho aí 3 amigos que eu vou te trazer para você. Trouxe aqueles 3 amigos. A única coisa boa que aqueles 3 amigos fizeram foi ficar calado quando chegaram. 3 dias não houve nenhuma voz deles. Mas quando os camaradas abriram a boca, era como flechas que lhe aumentava a dor. Ele disse: vocês são uns consoladores molestos. Se vocês estivessem no meu lugar, não estariam falando dessa forma, estariam falando de outra forma. Olha para mim, vê que a mão do Todo-Poderoso me tocou. Ele me colocou como seu alvo predileto e traspassou os meus rins. Eu clamo, clamo, clamo e não há resposta. E ele disse: como gostaria de que os céus me ouvissem. Ele está sendo trabalhado na usina de Deus, na olaria de Deus. Deus está tratando com Jó na área da paciência, porque aquela provação de Jó só terminou o dia que Deus disse: hoje basta. E a tua prova, a minha perseguição, elas só vão realmente parar o dia que ela realizar o trabalho. Então deixa ela trabalhar. Para de fugir, para de reclamar, se apresente como um soldado do Cristo vivo e diga: Senhor, aqui estou, a minha vida está nas tuas mãos, seja para o que for, aqui estou. Aleluia. Agora, a prova e perseguições não será maior do que a capacidade de suportação da tua parte. Deus não vai mandar nada na sua vida que você não suporte. Não vai. Ele vai mandar o suficiente, aquilo que você tem condições de suportar, porque Deus não é injusto para te provar além das suas capacidades. Ele não é injusto, Ele é justo, Ele é Deus. Partindo aqui, irmãos, para que a gente possa concluir, as tribulações nos amadurecem, produzindo paciência, perseverança, capacidade de suportar as adversidades nas provações. Capacidade. É isso. Então você passa pela primeira provação, maravilha, teve paciência. Vem a segunda provação, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e você só vai. É diferente Deus. A gente pensa que Deus trabalha como o mundo na sua engrenagem. Deus não trabalha assim, Ele trabalha ao reverso. Ele trabalha ao reverso. Para você ter uma ideia, o crente, ele precisa ter as raízes plantadas nos céus e os galhos na terra. Você precisa tirar de Deus os nutrientes para produzir o fruto para que os demais comam. Estão na terra que precisa ver os frutos. Então a sua raiz, o crente vive de ponta cabeça. As raízes dele estão em Deus. Os ramos estão na terra. E se está em Deus as raízes, os ramos irão produzir fruto para aqueles outros que estão ao seu derredor. Deus trabalha diferente. Ele não trabalha conforme o mundo. A única maneira de Deus desenvolver paciência e caráter cristão em nós é mediante as tribulações. Nós estamos na escola de Deus. Quando foi que matriculamos, pastor? No dia do novo nascimento. Ficou muitas coisas que Deus está trabalhando em você e em mim hoje. É a única maneira que Ele usa e utiliza. Se você passou por alguma provação ultimamente, eu quero te informar que você é o melhor crente hoje. E se você está passando por provas hoje, tribulações, você é o melhor crente agora. É de prova em prova.
é de perseguições, tribulações, perseguições e tribulações, que nós vamos atingindo o ponto que Deus deseja para cada um de nós. Não reclame, não murmure. O diabo puxa uma cadeira, sendo se você vai continuar sendo provado, olha como você está. Acaba. Ele fez isso com Jó. Falou para a mulher de Jó sentar na cadeira e dizer para ele: amaldiçoa o teu Deus e morra. Conselhos como este vai cruzar a sua mente um dia atrás do outro. Outro conselho: abandone tudo. Abandone a Bíblia. Abandone Deus, abandone igreja, abandone família. A ideia sempre é de abandonar, de fugir. Mas a ideia de Deus é que você persista, resista, suporte. Por quê? Porque você vai ter o benefício. Qual é o benefício, pastor? Terá mais paciência. Para que quero mais paciência? Para suportar outras provas que virão. Simples assim a vida. Então tenha uma mente esclarecida, porque quando chega a hora da prova, muitos dizem: Deus me abandonou, Deus me deixou. Olha, eu não tenho uma casa para morar, estou morando debaixo de um pontilhão. Olha, eu não tenho comida hoje. Não tenho comida hoje, mas antes tinha comida sobrando. Foi só um dia, foi só um momento. E Deus deixa a gente ser provado. E graças a Deus pelas provações. E elas virão, irmão. Agora, determinado por Deus o tamanho que elas chegarão à sua vida. E eu quero te dizer, só vai entrar nos céus os campeões de provas. Pastor, e se eu fracassar durante a prova? Fica tranquilo, nós vamos falar sobre isso. E se eu não der na medida? Fica tranquilo. Deus é fiel. Deus é fiel. A única coisa que Ele quer é que você seja atrevido e se prepare e diga: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Eu já estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Para ele não importava o que ia acontecer, aonde o barco ia chegar, aonde ele ia passar a noite ou passar o dia. Para ele, nada dessas coisas tinha significado. Ele estava disposto a cumprir o mistério que a ele fora revelado, suprir os sofrimentos de Cristo em favor do próprio corpo de Cristo, e para desfrutar o poder da ressurreição de Cristo. Ah, meu querido, então bem-vindo às provas, enfrente elas com alegria, tenha uma mente esclarecida. Que Deus em Cristo nos abençoe.